aqui. Boa noite, queridos irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus seja em nossos corações. Esse momento de agradecimento, e eu quero registrar aqui da minha grande alegria de estar mais uma vez aqui na casa. Essa casa é uma casa que me acolheu desde sempre, então para mim tem um significado muito grande estar aqui. E hoje, mais precisamente, desse lado de cá, porque nós estamos sempre aí, né? E agora aqui. Então, quando a gente muda essas posições, parece que não aumenta nada, nem, né? Não acrescenta nada, mas a responsabilidade ela aumenta um pouquinho, no sentido de que nós recebemos esses estudos, primeiro para nós mesmos. Então, há necessidade que nós estejamos alinhados com a conduta da qual a gente vai falar aqui. O livro Fonte Viva é a quarta obra desta coleção, que foi psicografada pelo nosso irmão Chico, por Emmanuel. Essa coleção ela é uma coleção muito pitoresca no sentido de aprendizado da doutrina espírita, porque ela traz as passagens do Evangelho do Novo Testamento, e Emmanuel traz para nós essa visão espiritualizada da passagem. Então, para nós espíritas, que já temos as obras da codificação, que já fazemos estudos nessas obras, essas obras complementares de Chico, elas nos ajudam bastante a entender aquilo que a gente ainda não consegue, mesmo com todo o passo a passo de Kardec. E também, por quê? Porque nós somos tocados mais no coração, uma vez que o nosso querido Emmanuel se dispôs a nos ajudar a aprender um pouco mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, grandes almas, Emmanuel desencarnado e Chico encarnado, trouxeram para nós essa obra que a gente deve ter como obra de cabeceira de cama, ler no estudo do Evangelho no lar, porque as mensagens elas nos dizem respeito, todas elas trazem informações pertinentes às nossas necessidades, já que falam do Evangelho do Mestre Jesus. Então, o texto, como a nossa irmã Neiva leu, é o 13. O título é Ergamo-nos. E aí a gente fica pensando, que palavra diferente, né? Ergamo-nos, como assim? Quando a gente não ouve direito, nem sabe do que se trata imediatamente. Ergamo-nos é no sentido de levantemo-nos, saiamos da zona de conforto, né? Vamos partir para a ação, que é a solicitação do Evangelho do Mestre Jesus. A passagem é de Lucas, ela está no capítulo 15, no versículo 18. É o único evangelista que traz essa anotação dessa passagem. Nenhum dos outros evangelistas trouxeram. É essa aqui que nós vamos falar. Está escrito no texto do Fonte Viva, que é só a linha de referência, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa é uma fala, nós sabemos, da passagem do filho pródigo, quando ele, já cansado de tantas lutas, se vê diante da necessidade de retomar o caminho que tinha sido dado oportunamente a ele no início e que depois, pelo livre-arbítrio, ele resolve escolher outro, né? Então, quando Jesus fala dessa parábola, e é interessante a gente ver, porque Jesus aqui está reunido com pecadores, né, e com publicanos. E do outro lado, a gente sabe, tem os outros olhares, nesse caso, fariseus e escribas. Então, quando Jesus se reúne com pecadores e publicanos, que eram consideradas pessoas de má vida, a gente sabe disso, o Evangelho está colocado, né, esse estudo. O que acontecia? Havia um questionamento. E ele se reúne com essas pessoas, e ele come com essas pessoas. Como filho de Deus, como é que pode, né? Esse comportamento, ele é um comportamento que nós podemos entender tranquilamente, porque ainda faz parte do nosso comportamento até os dias de hoje. A gente faz as avaliações, a gente olha os comportamentos e avalia as posturas e dá nossa opinião quase que imediatamente. Jesus, que sabia
tudo o que acontecia e que estava ali, aproveitando todas as oportunidades, porque os ensinamentos eram para nós espíritos, como é nos dias de hoje. Aquela época, encarnados de outra maneira, ou ainda no plano espiritual, aguardando a encarnação, ou como hoje nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, numa assembleia, buscando conhecer o Evangelho do Mestre Jesus. E nós, encarnados, estamos tentando colocar na nossa ação diária esse Evangelho. Então, o nível de responsabilidade, né, bem, o irmão desencarnado que está aqui, ele está no estudo, está sim nas oportunidades de trabalho, mas nós estamos com o grande prêmio da reencarnação. Nós estamos aqui podendo fazer toda a diferença, porque a reencarnação é exatamente para isso. O objetivo da reencarnação, está lá no Livro dos Espíritos, é que nós estejamos aqui para nos aperfeiçoar, para crescer como espíritos eternos, para retornar ao Pai, como está dito nessa passagem bíblica. Então, dentro desse texto, lá onde no Evangelho, na Bíblia, né, no texto bíblico, no Evangelho de Lucas, tem outras duas passagens que se referem à mesma coisa. Essas passagens são a parábola da dracma perdida e além da parábola do filho pródigo, né? Ele também fala da parábola da semente. Então, o que a gente vai ter aí? Uma ideia central, que é aquela de que libertemo-nos do mal que ainda reside em nós, levantemo-nos ou ergamo-nos, arregaçando as mangas, para a progressão, para o progresso, para nos reencontrarmos com Deus. Nos reencontrarmos ou nos ligarmos novamente, não é bem o termo, mas como está faltando outro no momento, a gente vai entender que esse religar-se, esse reencontrar com Deus, seja o esforço que nós, espíritos, encarnados e desencarnados, devemos fazer, e a doutrina espírita está aí para nos auxiliar, porque é o Evangelho de Jesus retornando para nós de uma maneira mais clara, já que agora a gente tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, quando nós estamos nesse processo de retorno às nossas necessidades, nós queremos voltar para o Pai. Nós precisamos retornar ao Pai. Então, essas três parábolas, elas falam de situações, e aí a gente vai evidenciar mais a do filho pródigo, porque é essa que cabe na mensagem da qual veio o recorte no texto de Emmanuel, que diz do filho, a gente já conhece bem, a parábola mais conhecida e mais comentada pelos cristãos é essa, viu? Dada a importância que a gente tem de ouvir e entender qual é a parte que nos cabe. Nós estamos sendo esse filho? Qual é o ponto da estrada desse filho que nós estamos percorrendo nesse momento? Porque a conclusão que a gente chega com esse estudo de Emmanuel é que nós somos esse filho pródigo. Não estamos hoje o filho pródigo apenas. Nós somos esse filho pródigo que estamos no decorrer de uma existência eterna, pelo livre-arbítrio, optando por N coisas, dando prioridade àquelas coisas que nós elegemos como se fossem as melhores. E como nós ainda estamos aqui no planeta Terra, e temos muitas questões materiais que nos envolvem, fica fácil para nós nos tornarmos, de momento em momento, filhos pródigos em alguma coisa, ou que a nossa ação seja, né, tenha esse comportamento do filho pródigo. Então, a gente recebeu a encarnação. Recebemos essa encarnação, recebemos uma família maravilhosa, que a gente, muitas das vezes, nessa caminhada, pela dificuldade que nós temos de nos enxergar ainda como espíritos eternos, tomando mais conta da nossa vida material, portanto, no corpo físico, a gente, às vezes,
se esquece de que tudo que a gente tem hoje é bênção. Porque somos filhos de Deus, e Deus é Pai de infinita bondade e misericórdia, e que nós somos cuidados 24 horas do nosso dia, em todas as questões, quer sejam elas materiais ou espirituais. Porque a nós é dado tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa. O que a gente reclama que não tem, já é por conta do nosso livre-arbítrio e por estarmos envolvidos literalmente com as questões materiais. Porque todos os dias nós criamos mais necessidade para nós e para o grupo que está junto com a gente. E aí a gente toma um novo caminho. Como o filho pródigo, que num momento qualquer vai sentir a necessidade de retomar o caminho que deixou para trás. Então, estamos nós recebendo encarnação, portanto, proteção espiritual para estarmos aqui. Mentores espirituais, anjos guardiões, assumem compromisso conosco por amor a Deus e a Jesus. Estão conosco o tempo inteiro, nos intuindo, estão conosco, agindo de maneira que nós possamos estar da melhor maneira possível na encarnação. Tem vezes que a gente pensa que isso não é real, porque acontecem tantas coisas durante uma encarnação, e numa encarnação como aqui no planeta Terra, que nós temos vivenciado muitas dificuldades, porque elas ainda são próprias de nós mesmos, mas a gente sabe que na hora da dificuldade maior, nós recebemos a assistência, porque senão nós não iríamos dar conta. Então aí é que a gente vê o tanto que a gente é amparado. Nós ainda temos uma particularidade, nós estamos na doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é mais uma oportunidade que foi colocada no nosso caminho, uma revelação divina para aqueles espíritos que já se encontram com pelo menos o mínimo de vontade de mudar o percurso, retomando esse percurso como filho pródigo, voltando à casa do Pai, um pouco mais de humildade. Então, a doutrina espírita, ela chega para nós há 100 e poucos anos, 160 anos, mais ou menos. Deixa esse grande legado, que é o de que nós, como espíritos eternos, sabemos que temos vida eterna. Interessante é que Jesus, quando estava lá nessas passagens, ele já falava disso para nós. Porque Jesus nunca falou das questões materiais vinculadas ao corpo físico. Ele sempre falou da vida espiritual, do que nós somos de fato, seres imateriais, criados por Deus. E aí a gente vai colocar o imaterial entre aspas, porque mesmo espírito desencarnado, nós somos algum tipo de matéria, né? E aí a gente precisa entender isso, que até isso a doutrina espírita traz de conhecimento para nós, que hoje a física, né, ela já explica já há muito tempo, e a física quântica vem trabalhar muito mais com essas forças e essas energias. Então não há por que a gente ter dúvida que a gente vive eternamente. Na casa espírita, nós ainda temos a oportunidade de conviver com os nossos irmãos desencarnados. Quando não temos mediunidade aflorada, através dos nossos demais irmãos que têm, porque vêm as manifestações, vêm os textos produzidos, vêm cartas, as mesas mediúnicas estão aí recebendo os nossos irmãos, tanto os nossos irmãos que estão no mesmo nível de dificuldade que nós, como aqueles irmãos benfeitores, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que vêm compor conosco para humildemente solicitar de nós a atenção, o esforço, dizer que nós estamos sendo assistidos. Então, esse ergamo-nos que está no texto 13 do Fonte Viva, deve ser para nós esse grande alerta. Em que ponto
da passagem ou da etapa do filho pródigo nós estamos? Estamos reclamando do quê? Estamos agradecendo exatamente o quê? Mas, principalmente, que diferença todo esse conhecimento, ou todo esse acesso às informações trazidas pelo mestre, que ainda estavam tão obscuras para nós, nesse momento tem feito a diferença. Aquela família que a gente está colocada, por pura necessidade nossa, até por escolha mesmo, porque quando nós estamos encarnados, nós produzimos as energias necessárias para uma nova encarnação. Então, a família que eu tenho hoje, eu recebo porque eu tenho ajustes, alguns merecimentos, é óbvio, porque Deus é infinito em sua misericórdia. Então, a gente tem alguns lá que nos amam de graça e que a gente ama de graça. Mas vem aqueles também que a gente ainda tem determinado grau de dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos fazer um trabalho individual, que é o que nós ouvimos muito falar na doutrina espírita, a reforma íntima. Então, essa mudança, ela só se dará quando nós, espíritos, tomarmos a consciência de que, como filhos pródigos, caminhamos pelos caminhos que quisemos, gastamos tudo aquilo, inclusive as energias que são colocadas à nossa disposição para uma encarnação inteira. Às vezes a gente desgasta por escolha própria, em um tempo muito curto, e aí tem que levar o resto da encarnação com algumas outras dificuldades. E quando nós saímos dessa encarnação, tudo isso vai estar impregnado nesse ser que somos nós, imaterial aos nossos olhos, mas que traz ou que carrega toda essa energia. A passagem do filho pródigo serve para nós, para que nós possamos entender que todas as vezes que a gente tiver vontade de deixar tudo para trás e fazer uma nova história, a gente pode. Todas as vezes que nós, por entendimento, ainda dificultoso no sentido de como é que eu vou abrir mão das minhas convicções por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu trabalho, a gente pense nessa passagem, que não é à toa que Jesus traz 3 parábolas seguidas, e essa que vem tocar muito fundo o coração dos cristãos, porque a gente precisa se ver como filho pródigo. Se nós fôssemos os filhos que retornamos ao Pai, nós não estaríamos mais estudando a passagem do filho pródigo, com toda certeza. E aí a gente vê que o filho pródigo fez algo errado. Errado? A gente pode falar que é errado? Não. A gente vai falar que é errado do nosso ponto de vista. Porque, como espírito, nós temos o livre-arbítrio. E a gente age de acordo com a nossa necessidade. Quando a gente não age no bem, é porque a gente desconhece o bem. Não é assim que está posto na doutrina espírita? O mal não é a ausência do bem? Então, esse movimento não é para prejudicar alguém. Esse movimento, infantilmente, a gente entende como: eu estou me preservando, eu estou cuidando de mim, eu estou primeiro me amando. E aí, nisso, a gente toma o caminho um pouco desviado. Quando nós vamos retomar esse caminho, ficou incorporado à nossa energia essas ações. E é interessante porque Jesus coloca essa parábola para dizer o quê? Para aquelas pessoas que eram os pecadores e os publicanos. Estava falando para nós mesmos. Então ele coloca para dizer o quê? Que no céu há muito mais júbilo, que é o termo que eles usam no texto bíblico,
quando um pecador se arrepende de veras, do que quando alguém ou alguma alma que já está no caminho consegue chegar. Porque Jesus veio para quem? Para os doentes. Quem precisa de médico e de remédio? Não são os doentes? Então Jesus veio para a terra por quê? Porque nós somos os doentes. Nós estamos aqui, é um hospital, a gente também tem essa informação pela doutrina espírita. É um grande hospital e nós estamos internados em enfermarias, em UTIs, em lugares um pouco menos cheio desses cuidados, porque alguns de nós têm o livre-arbítrio e escolhe, né? Ir para a área pública do hospital, ficar vendo jardins, sem se importar muito com a medicação, o horário da medicação. Olha como é que essa parábola ela permite que a gente cresça dentro desse contexto, se inserindo. Porque, pelo que Emmanuel traz nessas obras, e principalmente nesse texto do Fonte Viva, essas obras elas vieram para que nós estejamos nos inserindo. Porque é comum nós fazermos uma avaliação do que o outro faz, do comportamento do outro, no que o outro melhorou, no que o outro piorou, e a gente vê a maioria das vezes só o que tem piorado, né? Mas quem observa o outro está sendo observado pelo outro. Então estamos todos nós no mesmo barco. O que Jesus vem e pede? Coloque-se no lugar do outro. O outro é a referência. E não o ponto para a crítica. Eu estou na janela olhando para mim mesmo quando eu vejo os outros passarem. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos um único mestre. O mestre Jesus. E Jesus não é o mestre só do planeta Terra, mas nós sabemos que Jesus é o governador desse planeta. Ele, desde sempre, esteve a cuidar, inclusive da formação física desse planeta, na condução das partículas, primeiras partículas que vieram a formar depois o planeta Terra. Então, olha que cuidado especial de um mestre que diz para nós: eu vou amparar o filho que retoma, que pegou o caminho que não era muito bom, por não saber o caminho bom. Quem comete os enganos, e somos todos nós, e para nós aqui no planeta, às vezes, parece que uns cometem mais, né, outros menos. A gente às vezes até fica dizendo, mas se fosse só isso que tivesse feito, né, ou se fosse só isso que eu tivesse feito, eu me perdoaria, né? Em maior ou menor grau, estamos nós todos fazendo as mesmas coisas. Porque aquele que não mata mais pela espada, mata com a fala. Ou ainda, com o pensamento, com o olhar. Aquele que aponta o dedo para o outro, dando a lista de coisas indevidas, que analisadas do nosso ponto de vista, né, não deveriam ter sido feitas. Tem outra lista enorme, se ele for parar para avaliar, tem uma lista enorme de coisas que ele também fez. Cada vez que a gente aponta o dedo lá, tem 3 para cá. Então precisamos nós, nesse momento que se aproxima o Natal, porque esse é um período bom para reflexão, nós estamos com os corações mais sensíveis, o universo inteiro está mobilizado para a comemoração dos cristãos, que é o nascimento, né, simbólico, a data do nascimento de Jesus aqui na Terra. Com esse nascimento, nós espíritas sabemos que toda uma dimensão energética esteve naquele momento e está tantas quantas vezes se façam necessária para nós, para a nossa evolução, pairando sobre a Terra.
Por isso que melhoram as coisas, por isso que a gente fica querendo ajudar, por isso que a gente fica olhando mais o outro que está no frio com fome. Porque essa atmosfera, ela está para nós, pelas nossas necessidades, pelo amor infinito de Deus. E Jesus, que nos adotou como irmãos, aproveita todo esse momento, que começa aí mais ou menos lá pelo final do mês de novembro, meio do mês de novembro, que vai até ali no início de janeiro, né? Para que nós estejamos sendo assistidos. A gente confunde tudo, a gente troca, né? Inverte os valores. Amanhã é a véspera do nascimento do Mestre Jesus, como a gente comemora os cristãos. Mas nós vamos fazer uma ceia bem robusta, nós vamos discutir com alguns parentes, porque a gente quer num lugar tal, o outro não quer. A gente vai criar as nossas próprias necessidades e vamos também arcar com as consequências dessas necessidades. No final, sobramos nós, almas eternas, vivendo eternamente, arcando com o ônus ou o bônus das nossas ações de um dia, de 10 anos, de uma encarnação ou de 1000 encarnações. Ter a oportunidade que nós cristãos, espíritas, estamos tendo, não é para todos os espíritos que estão encarnados no planeta. Basta ver quantos são os espíritas hoje que existem. Então, a nós está sendo feito um chamamento, porque nós, com toda certeza, estamos com mais dificuldade. Digamos que nós viemos parar na UTI. A UTI é a doutrina espírita, para alguns espíritos. Então, estamos nós, neste grande hospital, recebendo o advento da doutrina espírita, com toda a luz direcionada para nós sairmos da nossa crise, para que a gente se cure da doença, ou para que nós aprendamos a conviver com a nossa doença, agradecendo mais a Deus, prestando atenção naqueles momentos em que vem o alívio maior da dor, atentos também para aquele momento em que a dor se intensifica, porque a medicação é mais forte, e aí às vezes a gente se sente um pouco mal, mas tudo na vida passa, como dizia o Chico. As coisas boas, mas as coisas que não são muito boas também. A única coisa que não passa é o nosso potencial de viver eternamente. E a necessidade de retornarmos ao Pai, com toda a humildade, ou seja, na condição de entendimento de que Deus é e sempre será maior que todas as coisas. E que apesar de nós termos hoje um corpo físico que nos permite fazer muitas coisas, se não fosse por Deus, nós não o teríamos. E como nós todos erramos, estamos então todos com débitos inúmeros uns com os outros. E que os anjos que têm a responsabilidade, que assumiram a responsabilidade pelas nossas encarnações, eles estão apostos 24 horas com toda certeza. Porque nós pisamos na bola muito, né? A gente esquece muito rápido. É tão rápido que a gente pode fazer uma experiência. A gente está falando sobre isso aqui. Daqui a pouco a gente conclui, sai lá fora e nós já vamos pensar amanhã na ceia, naquela confusão que a gente ainda tem que resolver e o que tem que comprar. Então, olha só a bênção de Deus na nossa existência. Oportunidade rara, mesmo para os cristãos. Quantos nós somos nessa sala? Quantas pessoas existem nessa casa? Quantos são os frequentadores? Por que só nós hoje estamos aqui para ouvir sobre essa parábola? O Espírito ele precisa pensar nisso.
O Espírito não vem assento para ouvir alguma coisa que alguém que está lá em casa precisava de ouvir, não. Quem precisa ouvir está aqui. Aquele que não precisa nesse momento porque não tem entendimento, porque não sente a necessidade, está lá fazendo as coisas do mundo normal. A nós já não é mais possível porque a nossa consciência ela já não nos libera mais. Então, queridos irmãos, essa é uma mensagem linda, mas como toda mensagem que vem através do Evangelho do Mestre Jesus para nós, ela tem um interesse, que é o de resgatar-nos como alma eterna, para uma vida livre, uma vida de amor, de integração conosco mesmo. Então que esse Natal, ele seja um Natal da mudança. Que nós recebamos Jesus, o que Ele nasça para nós, nos nossos corações. Porque nós falamos muito do nascimento de Jesus. Mas, será que Ele já nasceu para a gente? Será que Ele já nasceu dentro do nosso coração? O que é que nós precisamos fazer, já que nós temos tanto suporte, tanto conhecimento, para que Jesus nasça, para que Ele fique conosco de veras, porque nós estaremos com Ele. E para que um dia nós possamos, como Espírito, talvez, dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vive, e sim o Cristo vive em mim. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.